Olá, terceiro ano, espero que todos estejam bem. A gente tem falado nas nossas aulas de biologia sobre a digestão humana. A gente já separou em digestão mecânica e química e a gente tem falado que elas ocorrem, na verdade, ao mesmo tempo, né? A gente separa os tipos de digestão para a gente entender que uma ocorre com enzimas e a outra não tem a participação de enzimas, né? São ações mecânicas. Mas na última aula a gente falou sobre o início da digestão na boca, a importância da mastigação, trituração dos alimentos, a participação da língua, a deglutição e a participação da saliva, né? Que a saliva tem a enzima pitialina ou amilase salivar, que ela atua então sobre os amidos, inicia, né, a digestão do amido. Ela atua em pH 7, pH básico, e que quando o bolo alimentar ele é deglutido, então ele chega lá no estômago, encontra pH 2 e daí essa enzima é inativada. E lá no estômago, então, a gente viu a importância do muco para proteção do nosso estômago, já que a gente tem um pH de 1 a 2, por causa do suco gástrico. E a gente viu então que a enzima lá do nosso estômago é a pepsina, que atua digerindo proteínas, né? Essa primeira digestão da proteína, que depois vai ter que ser continuada em algum ponto que a gente vai descobrir ainda. E daí depois de 3 a 4 horas, chegou a hora do quimo, que é assim que a gente chama, então, quando a gente tem bolo alimentar mais suco gástrico, tudo misturado e já então continua essa digestão. O quimo tem que continuar o seu caminho, então ele vai ser empurrado para o intestino delgado. Então, quando o quimo chega no intestino delgado, quem é o intestino delgado? O intestino delgado é um tubo também bem comprido, gente. Acredite que o seu intestino delgado tem cerca de 7 a 8 metros de comprimento. Sim, ele tem 7 a 8 metros de comprimento e cabe aí dentro da sua barriga, porque ele está muito bem organizado aí e ele tem cerca de 3 centímetros de diâmetro. Então o diâmetro dele é pequenininho assim, né? Bem fininho. Mas ele tem tudo isso de comprimento e está muito bem organizadinho aí. E a gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte, os cerca de 30 centímetros iniciais aí, é o que a gente chama de duodeno. Depois a gente vai ter, né, o jejuno e o fim dele é o íleo, tá? E daí no intestino delgado vão ser liberadas uma série de substâncias. Vai ser liberadas secreções do fígado, secreções do pâncreas e secreções do próprio intestino. Então vamos começar falando do fígado, depois a gente fala do pâncreas e depois da secreção do próprio intestino. Por quê? Gente, chegamos no intestino, depois do intestino delgado ou liso, a gente vai ter intestino grosso, depois acabou o sistema digestório. E por enquanto a gente só começou a digerir amido e começou a digerir proteína. E o resto dos nutrientes, cadê? Cadê o resto da digestão? A gente só está começando e já está ali, né? Tudo bem, tem 7, 8 metros de comprimento, vai demorar para passar, né? Mas a gente tem que fazer digestão. Cadê a digestão, né? De tudo que a gente comeu. Então, gente, o fígado é a maior glândula do nosso corpo, né? Gigantesca. Pesa cerca aí de 1,4 kg, 1,5 kg, né? E ele produz a bile. A bile é uma secreção esverdeada, um verde mais escuro, tá bom? E a secreção da bile fica armazenada na vesícula biliar, tá? Quer dizer, a secreção do pâncreas não, perdão. A secreção do fígado fica armazenada na vesícula biliar. Então, olha o tamanho do fígado aqui, gigantesco. E logo abaixo dele aqui, né, meio aqui embaixo, tem a vesícula biliar. Então, fígado, vesícula biliar. Então, a bile que o fígado está produzindo fica armazenada aqui na vesícula biliar. E quando você come, vai ter o estímulo, depois a gente vai falar dos estímulos, para que a vesícula biliar secrete a bile dentro do intestino, tá bom? E daí, gente, o fígado como um todo, ele tem uma série de funções, não só liberar a bile, tá?
ele sintetiza algumas proteínas como albumina e fatores de coagulação. Ele é responsável por inativar produtos tóxicos, então, por exemplo, álcool e medicamentos que a gente toma. Ele metaboliza e vai eliminar resíduos gerados pelo nosso corpo, como a ureia, ácido úrico e ácido lático. Então, o fígado tem uma série de outras importâncias. Mas aqui a gente está falando da sua importância para a digestão. A sua importância para a digestão é a produção da bile, que fica armazenada na vesícula biliar e quando a gente come, ela vai ser secretada dentro do intestino delgado, ok? Por isso que a gente vai falar só dessa parte. E daí você fala assim, ah, legal, qual que é a enzima da bile? Não tem. Então mas se não tem enzima, o que ela participa da digestão? Gente, a bile não tem enzimas, mas ela é feita de bicarbonato de sódio e sais biliares. Bicarbonato de sódio, lembra lá das aulas de química, bicarbonato de sódio, pH 8 a 8,5. Lembra que tá chegando o quimo lá do seu estômago, ele vem ácido, bombando de ácido, né? A gente tá precisando neutralizar isso aí, ok? E daí então a bile tem um pH 8 a 8,5, vai auxiliar um pouco aí, né, nessa neutralização, mas esse não é o papel dela. O papel desse bicarbonato de sódio e os sais biliares é de emulsificação. Fala, gente, será que eu já ouvi essa palavra? Se você nunca ouviu, vamos lá. O que é emulsificar? Emulsificar é ter uma ação detergente. A bile, ela reduz gotas de óleo e de gordura em partículas menores. Então, se tem uma gota de óleo, ela faz com que isso vire gotinhas menores. Se você tem lá uma placa de gordura, ela faz com que isso forme placas menores de gordura. E qual que é a importância disso? A importância disso é que as enzimas digestivas, elas agem na superfície. E se eu tiver, por exemplo, uma gota de óleo gigantesca, quando eu tiver uma enzima que digere a gordura, ela só vai conseguir digerir a superfície. E daí o interior não vai conseguir ser digerido. Por quê? Porque ela está digerindo a parte onde ela está em contato. Agora, se eu tiver gotinhas pequenininhas, eu vou estar aumentando a superfície de contato da gordura com a enzima que a digere. Isso vai ser essencial para uma boa digestão dos óleos e gorduras. Então, a bile tem uma grande importância para auxiliar, então, na digestão dos óleos e da gordura. Então, embora ela não seja uma enzima, ela é essencial para a digestão, para uma boa digestão de óleos e gorduras. É igual você querer fazer uma digestão sem mastigar, ok? Se você quiser fazer uma digestão sem mastigar, você não vai conseguir digerir adequadamente. Você só vai conseguir digerir a superfície adequadamente, mas não o interior do alimento. Por isso, muito importante a mastigação para a gente digerir bem os alimentos. Por isso, é importante a bile para a gente conseguir fazer uma boa digestão dos óleos e da gordura, uma vez que óleos e gorduras, eles se agregam, né? Então, por isso, a bile, ok? Então, qual o papel da bile? De emulsificar óleos e gorduras, ou seja, ação detergente, ou seja, reduzir gotas de óleo e de gorduras em gotículas menores para auxiliar a ação das enzimas que vão fazer a digestão dos óleos e da gordura, certo? Então, fígado acabou, bile não tem enzima. E daí a gente fala do pâncreas. O pâncreas, então, tá aqui, ó. Logo aqui, escondidinho, pâncreas. O pâncreas, ele é uma outra glândula do sistema digestório. Ele é uma glândula mista, porque ele produz tanto secreções que são lançadas dentro do intestino, como ele também produz hormônios, que vão controlar a quantidade de açúcar na nossa corrente sanguínea. Aqui a gente está falando só da parte dele, da substância que ele secreta dentro do intestino. Que secreção é essa? Suco pancreático. Ó, que fácil lembrar, suco pancreático. Gente, tem um monte de enzima no suco pancreático, porque afinal a gente precisa fazer a digestão, né, de todos os nutrientes aí, tá?
Além das enzimas, ele tem uma enorme quantidade de bicarbonato de sódio. Lembra, o quimoácido precisa neutralizar esse ácido. Então, um monte de bicarbonato de sódio, pH básico, né? Então, entre 8,5 e 9. Então, lembra, boca, pH neutro, estômago, pH ácido, intestino, pH básico, tá? Então, gente, as enzimas vão atuar em pH básico, ok? Fácil aí, tá? Quais são as enzimas do suco pancreático? Diversas. Elas vão ter que digerir os carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Tudinho, né? Porque afinal, né, tá no intestino, precisa, tudo isso aí precisa, tá bom? Então, a gente vai ter, por exemplo, a que vai digerir amido, amilase. Lembra da amilase? Só que agora é a amilase pancreática, porque é a do pâncreas, tá? Então, não confunda a amilase salivar com a amilase pancreática. Amilase pancreática. A que digere lipídios, lipase pancreática. A que vai, então, digerir RNA e DNA, ribonuclease para RNA, desoxirribonuclease para DNA. Lembra, a ase é de enzima no final, né, de quebra, tá bom? Além disso, ela vai ter aquelas enzimas proteolíticas. E daí lembra, né, sempre que a gente trabalha com enzima proteolítica que digere proteína, você tem que secretar na forma inativa, senão vai digerindo tudo que está sendo secretado junto, né? Então, ela vai liberar, então, tripsinogênio, né, que daí vai ser convertido em tripsina, tá? Porque senão ia, né, digerir tudo. Então, a tripsina digere proteínas, tá? Mas tem que ser liberada na forma de tripsinogênio, tá? E também quimotripsina, que vai ter que ser convertida aí também, porque senão ia digerir tudo, tá? Então, gente, a tripsina, ela vai terminar a digestão das proteínas que tinham começado a ser digeridas no estômago, e a amilase pancreática termina a digestão do amido que tinha começado a ser digerido na boca, tá bom? E daí a gente tem, falei para vocês, que o próprio parede do intestino também secretava uma enzima, certo? Secretava a sua própria secreção. Então, a secreção da própria parede do intestino a gente chama de suco entérico, tá bom? Então, a própria mucosa do intestino delgado secreta o suco entérico. O suco entérico também é rico em enzimas, tá bom? Daí ela tem enzimas para quebrar disacarídeos. Então, sacarídeo, açúcar, açúcar carboidrato. Então, ela vai quebrar aqueles carboidratos que são formados por 2 aminoácidos e vai quebrar em um só para que eles sejam absorvidos. Então, gente, eles vão quebrar disacarídeos em monossacarídeos. E daí, dependendo de qual sacarídeo ela quebra, leva o nome. Então, se ela quebrar, por exemplo, sacarase, quebra sacarose. Se for lactase, quebra lactose. Se for maltase, quebra maltose, tá? Então, dependendo aí do nome que ela ganha, é o que ela quebra, né? Então, é meio ok, né? Lactase quebra lactose, a gente conhece o açúcar do leite, né? Sacarase quebra sacarose, é o açúcar do açúcar mesmo, né? A gente chama de açúcar mesmo, tá bom? E daí a gente tem o intestino grosso, para terminar tudo, intestino grosso. O intestino grosso, ele tem o formato de U invertido, ele fica assim, né, externamente aqui, né, quando a gente fala aqui, ó, externamente é o intestino delgado, então esse formato de U aqui. No começo a gente tem o apêndice cecal, no final a gente tem o reto, tá bom? E daí ele tem 6 centímetros de diâmetro, então ele é mais largo, tá? E o comprimento dele é 1,5 m, então ele é menor, né, em comprimento, tá bom? E daí é ele que vai, então, armazenar as fezes até o momento da evacuação. Então, quando todo esse bolo alimentar aí, né, que a gente chamava de quimo, quando ele chegou no intestino delgado, quando ele for sair para o intestino grosso, a gente vai chamar ele de quilo, com L agora, tá? Quilo.
E daí, quando ele chegar no intestino grosso, ele for sair para o meio externo, a gente chama de fezes. E o ato de sair para o meio externo, a gente vai chamar de evacuação, tá? Ou defecação também, certo? Gente, na página 694, a gente tem uma tabela resumo, tá? Com todas as secreções digestivas, então saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático, suco entérico, os pHs, qual é o órgão produtor, onde ele atua, quais são as enzimas e qual é a ação. Ou seja, tipo, se digere amido no que digere, né? Então qual é a atuação, tá bom? E daí, gente, a gente tem esses nutrientes que foram então quebrados. E daí o que você faz com esses nutrientes? Você jogou fora na defecação? Lógico que não, né, gente? Pelo amor de Deus, esses nutrientes, depois de tudo isso, precisam ser absorvidos. Onde eles são absorvidos? Muitas pessoas falam assim, é absorvido do intestino grosso, né? Porque afinal o intestino grosso não fez nada na vida. Não, gente, são absorvidos no próprio intestino delgado, tá? No próprio intestino liso. Água e etanol é absorvido por transporte passivo, tá? Sem gasto de energia. Agora, os nutrientes são absorvidos por transporte ativo, porque se fosse por transporte passivo, ia ficar a mesma concentração no seu sangue e dentro do bolo alimentar, das fezes, como você quiser chamar. E daí, imagina, metade você ia jogar fora. Então, você não pode jogar metade fora. Então, você tem que absorver por transporte ativo, para você aproveitar ao máximo todos os nutrientes, tá? Então, não faça essa confusão. A absorção de nutrientes é transporte ativo, tá bom? Com gasto energético, beleza? E daí, gente, para aumentar a absorção desses nutrientes, a gente tem que, no intestino, tem algumas dobras. Olhem as dobras aqui na página 695, tá? Então, olha só, na mucosa a gente tem esse monte de dobra aqui, tá? Porque essas dobras da própria mucosa a gente chama de vilosidades intestinais, tá? E daí nas próprias células a gente tem microdobras no próprio citoplasma, como se fossem dedos de uma luva assim. Por quê? Porque daí a gente vai ter uma maior superfície de absorção de nutrientes. É uma maior superfície tendo contato com o bolo alimentar. Mentira, né? Bolo alimentar. Nessa época já chama quilo, né? Uma maior superfície tendo contato com o quilo. Se eu conseguisse pegar esse intestino, tudo isso aqui e esticar, eu ia aumentar em 600 vezes a superfície. Então, se eu já tenho de 7 a 8 metros de intestino, imagine eu aumentar isso em 600 vezes. Então, foi um jeito que a evolução trouxe da gente compactar o tamanho do nosso intestino em 600 vezes. Olha que maravilha! Então, eu consigo absorver como se fosse 600 vezes mais, né? Meu intestino consigo ficar compacto e absorver, né? Ter uma superfície de contato com o meu alimento ali para absorver os nutrientes 600 vezes mais. Então, isso é ótimo, tá bom? Sais minerais e vitaminas não precisam ser digeridos porque eles são minúsculos, então eles são absorvidos direto, tá bom? E daí os nutrientes vão para a corrente sanguínea e daí eles são distribuídos, então, para o nosso corpo, ok? Gente, fibras vegetais não são digeridas, tá? Elas não são digeridas e daí elas são evacuadas. Então, as fezes são formadas por fibras vegetais, ok? Por restos de alimento, por água, bactérias vivas e mortas, lembra que algumas morreram, certo? Restos celulares, restos de secreções digestivas também, tá? É disso que é formado as suas fezes. E daí a gente tem o controle da atividade digestória e da fome aqui na página 696. Quem controla tudo isso é o nosso sistema nervoso, tá? E daí a gente tem a ação de hormônios para auxiliar nisso aí, tá? Então, por exemplo, se você sente o cheiro de uma comida, se você escuta, se a gente fala sobre comida, a sua boca já saliva, tá? Se você começa a mastigar, a sua boca saliva.
Isso é um mecanismo que a gente tem para auxiliar, então, para você conseguir deglutir de maneira adequada. Quando você começa a mastigar, gente, automaticamente seu estômago já começa a produzir suco gástrico. Por quê? Porque a comida vem aí. Quando o seu estômago está cheio, logo vai começar, então, a produzir, depois de um tempo, vai começar a produzir, induzir a produção de suco entérico, né? Vai começar sempre a presença de alimento numa região do tubo alimentar já vai estimular a próxima região a começar a produção dos seus sucos. Então, quando o alimento chegar no intestino, isso vai estimular a liberação da bile e vai bloquear a produção de suco gástrico. Então é um mecanismo bem complexo que a gente pode ver aqui, ó. As setas azuis são setas de estimulação e as setas laranjas são setas de inibição. Então, por exemplo, quando o alimento está no estômago, estar no estômago libera gastrina que estimula o próprio estômago a produzir seu suco. Agora, quando o alimento passar aqui para o intestino, no intestino libera secretina que estimula o pâncreas a produzir sua secreção. Libera, então, colecistocinina, que estimula a vesícula biliar a liberar sua própria secreção. Quando chegar aqui, ó, no intestino também, vai liberar, ó, o peptídeo inibidor gástrico para falar que já chegou aqui no intestino, então que o estômago pode parar de secretar, né, a sua secreção gástrica. Então, no próprio tubo, a gente tem uma série de mecanismos com hormônios que ajudam a controlar, né, todo esse mecanismo, né? E mesmo assim a gente tem descoberto que tem outros hormônios que atuam nisso tudo, né? Os cientistas descobriram em estudos, né, de pessoas, né, que eram obesas, que tinham muita dificuldade para emagrecer, eles acabaram descobrindo outros hormônios que eram produzidos até mesmo por células de gordura, né? Então, células do tecido adiposo, e que eles controlam aí a fome ou a saciedade, e que nessas pessoas que tinham dificuldade para emagrecer, esses hormônios ou eram produzidos em excesso ou não eram produzidos, e as pessoas tinham dificuldade no controle da fome e da saciedade. Então, na verdade, isso só serve para a gente entender que esse controle é muito mais complexo do que a gente imaginava. Gente, até a próxima aula. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!